Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos e amigos, vamos nessa tarde estar meditando junto na palavra do Senhor. Esta mensagem, ela se encontra, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 4, e no versículo 31 em diante. Você que tem a Bíblia na sua casa, medite comigo nesta mensagem. Lucinéia Camargo, boa tarde para você, Lucinéia. A paz do Senhor, irmã. Aleluias. Diz a palavra do Senhor nessa tarde: e entrando aos seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra, as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. E eu vos envieis a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que fosse com eles. Ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vemos que nessa tarde esta palavra nos fala, aleluias, e Cristo, Ele estava ali falando, pregando, ganhando almas, resgatando vidas,
através da sua mensagem, das suas palavras de sabedoria, a qual ele possuía, a sabedoria espiritual, uma sabedoria eterna, uma sabedoria vinda de seu Pai, porque ele era enviado de Deus. E a sabedoria de Jesus era imensurável. Ninguém poderia, aleluias, discernir tanta sabedoria que Jesus o possuía. E ele dizendo esta mensagem, o discípulo ali estava e disse para ele: mestre, come. Ele disse, aleluias, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O desejo de Jesus, aleluias, era resgatar vidas, almas. O desejo de Jesus, aleluias, era fazer com que as pessoas, a multidão, o confiasse e acreditasse, aleluias, na sua palavra. E acreditasse que ele era o enviado de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, que os discípulos ficaram ali sem entender o que ele quis dizer. Os discípulos ficaram ali olhando um para o outro. Como poderia um homem falar uma sabedoria tão grande que eles não entenderiam, que eles não entendiam naquele momento? Mas mais tarde eles iriam entender o que Jesus queria dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, às vezes nessa tarde Jesus tem um chamado para você. Às vezes nessa tarde Jesus tem deixado uma palavra para você e você não está entendendo. Você, aleluia, não está dando qual é esta mensagem, qual é esta palavra que Ele tem para você nessa tarde. Às vezes você estava olhando para você mesmo e perguntando para si mesmo: como posso servir a este homem? Como posso seguir a este homem? Meus amados, o caminho é um caminho estreito, uma porta apertada. Não é fácil seguirmos a Jesus. Mas eu falo para você, e vale muito mais a pena servir a Jesus, seguir a Ele, do que andar por um caminho largo, um caminho que o final dele é o abismo, aonde, aleluias, todos aqueles que prosseguem por este caminho irá cair no abismo, aleluias, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, assim diz a palavra do Senhor. Amados e queridos, às vezes nessa tarde você está me perguntando: como pode você dizer tantas coisas, tudo isso? Quantas pessoas que diz que Jesus irá voltar e nunca Ele voltou? Amados, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Diz a palavra que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos. Mas eu falo para você uma coisa: nós não sabemos o que poderá acontecer conosco. Nós não sabemos o que poderá acontecer conosco. A qualquer momento nós poderemos, aleluias, perder a nossa vida nessa terra. A qualquer momento nós podemos cair, o nosso corpo cair por terra e nossa alma partir do nosso corpo. E ela, aleluias, com certeza tem um caminho, tem um destino que ela irá. O nosso corpo tem um destino, como a palavra nos fala, que do pó nós viemos e para o pó nós voltará. E a nossa alma, com certeza, aleluias, ela irá um caminho na presença de Deus, a qual ela pertence a Ele, a qual, aleluia, seja ruim, seja bom, seja pobre, seja rico, seja, aleluia, qualquer raça, qualquer nação, qualquer tipo de homem, de mulher nessa terra, toda a sua alma pertence a Deus. Às vezes, aleluias, você acha que morreu e acabou.
É isso que os ateus, muitas pessoas estão dizendo aí nas plataformas, nas redes sociais. Que morreu, acabou, que não existe nada. Que não existe nada além de um corpo. Que isso é conversa fiada, que isso é invenção, aleluia, que os homens inventaram para colocar ordem no povo na terra. É puro engano de vocês, meus amigos. Não sou contra a sua crença. Se você é ateu, o problema é seu. Você crê se você quiser. Se você crê em Deus, aleluia, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo Deus, a mesma coisa. Ele não vai mudar por causa da sua opinião. Ele não vai mudar por causa da minha opinião, porque Ele é sobre todas as coisas. Só te falo uma coisa, que todos nós possuímos uma alma, um espírito que pertence ao Criador. Porque Deus, aleluia, diz que o nosso corpo voltará para o pó. E a nossa alma prestará conta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele vindo sobre a terra, Ele estava preocupado para ganhar almas, para converter os corações das pessoas naquele tempo. E o discípulo dizendo para Ele: mestre, come, já é hora da comida. Ele disse: não estou preocupado com a comida deste mundo, estou preocupado com a comida celestial, a qual eu vim fazer, a qual é a minha missão, aleluia. Eu tenho fome de converter as almas, eu tenho fome de converter o coração do povo na terra, não fome, aleluia, de alimento, de comida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, que Jesus ali estava preocupado, porque o tempo dele era muito curto. Jesus tinha apenas, aleluias, 3 anos para cumprir o seu ministério, porque aos 30 ele foi batizado, passado pelas águas por João Batista, e aos 3 anos, aleluia, ele cumpriu o seu ministério. Ele estava muito preocupado para levar a mensagem, para deixar a palavra para a convenção do povo naquela época, e para nós também nos dias de hoje. Porque Ele deixou essa mensagem, Ele deixou essa palavra, escrita pelos homens da verdade, como muitos dizem que é escrita pelos homens. É escrita pelos homens, sim, com certeza. Mas Jesus deixou, aleluia, as parábolas que Jesus deixou, elas são escritas na palavra e servem para nós nos dias de hoje. Guilherme, muito obrigado pelas orações, a paz do Senhor, meu irmão. Meus amigos e irmãos, mas muitos não creem e não dão crédito a essa palavra. Para eles é um livro qualquer, para eles é um simples livro, e para eles não modifica nada, não muda nada para eles. Mas o Senhor, nosso Deus, não te obriga. Jesus não obrigou ninguém naquela época a seguir a Ele. Eles seguiram Jesus porque eles gostou e ficou apaixonado por Ele. Eles seguiram Ele porque eles gostaram da mensagem, como eles disseram aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura algo para comer? Eles perguntaram: será que Jesus, o mestre, trouxe algo para alimentar? Quando Jesus disse essa mensagem para eles, eles começaram a olhar um para o outro e perguntar: será que ele trouxe algo para comer? Porque eles não querem aceitar a nossa comida. Mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da comida celestial. Jesus estava falando, aleluia, do banquete celestial, que ele estava preocupado para ensinar aquela multidão. E ele lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Aleluia. Ele disse: a minha comida, o desejo que eu tenho é de fazer a obra de meu Pai, é de fazer aquilo que Ele me enviou para fazer.
Louvado seja o nome do Senhor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Aleluia. Os discípulos estavam entendendo tudo ao contrário. Os discípulos estavam entendendo tudo, aleluias, como material. Mas Jesus falava no espiritual para eles. Jesus disse: vós não dizeis, vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Já é hora da ceifa de meu Pai. É hora, meu tempo é muito curto, meu ministério está chegando ao fim e eu tenho que correr para levar esta mensagem. Aleluias, glória a Deus. Eu vos digo que levantai os vossos olhos e vede a terra que já estão branca para a ceifa. Já era a hora da ceifa espiritual. Já é hora da ceifa de almas, aleluias. É hora da colheita de almas. É hora de colheita, aleluias, espiritual. Não a colheita, aleluia, de grãos, como os discípulos estavam entendendo. E o que ceifa recebe galardão, aleluia. O que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como que ceifam, ambos se regozijam, aleluia. Jesus dizia para eles, tudo espiritual. A sabedoria daquele homem era imensa. A sabedoria de Jesus era inexplicável. Porque quando Jesus tinha 12 anos, ele foi ao templo, e aqueles reis, aqueles mestres, aqueles cientistas naquela época ficaram, aleluias, arregalado com tanta sabedoria que aquele menino possuía. Eles não conseguiram, aleluias, discernir toda a sabedoria que Jesus estava falando com eles naquele tempo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, toda honra e toda glória a Ele. O que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Amados e queridos, é o que nós temos que fazer. Hoje estou aqui nas plataformas, igual como eu falo aqui, não recebo 1 centavo, mas eu faço aqui por amor. Eu faço aqui para levar a mensagem, aquela mensagem que um dia mudou a minha vida, aquela mensagem que um dia entrou no meu coração e me transformou. Eu não recebo 1 centavo, mas faço por amor ao nosso Cristo, porque eu sei que Ele me amou primeiro. Eu retribuo a Ele um pouquinho que eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós fazermos isso, nós ajunta galardão, como diz o Senhor aqui nessa mensagem. Se nós fazer a obra, nós levar a palavra dEle, nós estamos trabalhando, nós estamos semeando, nós estamos colhendo frutos para a vida eterna. Aleluia. Se você não quer ouvir, não tem problema. Você não é obrigado a ouvir, você não é obrigado, aleluia, a servir ao Senhor, porque Ele deixou o homem com a vontade livre e com a vontade própria. Aleluia. Muitos estão nas plataformas falando tanta coisa de Deus. Aí ele fala que Deus é mentira, que Deus não existe, que Deus é enganação. Aleluias. Mas saiba eles que o Senhor nosso Deus deixou o homem com a vontade livre, com a vontade própria. Isso não vai mudar, aleluia, o nosso Deus com a opinião dos humanos na terra, de muitos humanos na terra.
Isso não vai mudar, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele é soberano em tudo, Ele comanda tudo, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Não tem a Elon Musk com sua sabedoria, com a sua ciência, com suas tecnologias, que se compara, aleluia, a sabedoria daquele cientista espiritual naquela época. Aquele cientista espiritual naquela época, a Elon Musk, aleluia, na sua tecnologia material. Hoje, se Jesus estivesse, ele não poderia nem mesmo, aleluias, abrir a boca para falar uma palavra com Cristo, porque com certeza o Senhor calaria a sua boca. Porque naquela época os doutores da lei, os advogados, os reis que estavam ali naquele templo, Jesus o calou a todos, todos ficaram perpétuos, olhando para o outro e dizendo: como pode um menino desse ter tanta sabedoria? Como pode um menino desse, além de crescer os olhos, a inveja daqueles, aleluia, daqueles homens? Eles viram que aquele homem, que aquele menino não era um menino normal. Aquele menino não era um menino qualquer. Por mais que ele veio como qualquer homem normal, por mais que ele veio como qualquer menino normal na adolescência, como jovem, como uma criança, porque assim tinha que acontecer para nós entendermos. Por isso ele estava com os discípulos e com os povos, com a multidão, porque ele era carne e era espírito. Ele poderia ser tocado como um homem qualquer, no espírito ele não poderia ser tocado, mas na carne qualquer pessoa poderia tocar, porque quando a mulher que estava com fluxo de sangue chegou até Cristo e tocou apenas na orla do seu vestido, ela recebeu a sua cura. Como ele era, aleluia, carnal, ele sentiu que aquela mulher tinha tocado nele. Mas a virtude do Espírito de Jesus, do Espírito, essa virtude a qual curou aquela mulher. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem dele para os discípulos: muito tem semeado a semente, os profetas semeou a semente, João Batista semeou a semente. Agora é hora de nós colhermos. Agora é hora de nós colhermos os frutos. Porque o nosso Deus já estava semeando a semente, aleluia, sobre a terra. Mas os homens com o coração tão duro não deixavam que esta semente brotasse e crescesse. Mas Jesus, aleluia, ele veio para, aleluias, colher essa semente, colher os frutos. Os profetas que João Batista tinha semeado, porque ele rasgou o véu do templo e a lei se acabou, e Jesus fez a graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo, não pela lei. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus disse para os discípulos: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Os discípulos iriam ali apenas colher aquilo que já estava plantado, aquilo que já estava, aleluia, semeado.
O outro já tinha trabalhado e semeado a semente, os discípulos iriam colher. Aleluias. Jesus estava colhendo os frutos, e muitos criam nele, e muitos, aleluia, estavam crendo, sem ver os milagres de Jesus, porque sabia que ele certamente era o enviado, era o Filho de Deus. Como diz esta mulher, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Aleluia. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Os samaritanos, os de Samaria, que era a cidade de Samaria, rogaram a Jesus que ficasse ali. Eles estavam tão, aleluia, alegre, feliz com a presença de Jesus naquele lugar. Aquelas sementes já estavam brotando e já estavam produzindo os frutos, e Jesus estava ali colhendo os frutos. É por isso que eles estavam ansiosos, é por isso que Jesus estava até mesmo sem o apetite de comer a comida carnal, a comida material, mas eles estavam, aleluia, com a vontade de comer a comida espiritual, de colher os frutos daquela semente que já estava semeada na cidade de Samaria. E os samaritanos estavam cada vez mais crendo na palavra de Jesus. Aleluia. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Não precisou nem de milagre, não precisou que Jesus operasse um milagre para eles crer, porque Jesus, aleluia, da palavra já era um milagre. A palavra de Jesus já era um milagre. E aquele que ouvia, com certeza, o seu coração se amolecia. O seu coração, aleluia, amolecia, porque tinha certeza que ele era enviado de Deus. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. E dizia a mulher: já não é pela que dissestes. Eles estavam tão alegres, aleluias, que nem precisava mais nada Jesus dizer, que eles já estavam crendo e confiando e sabendo que ele era certamente enviado de Deus para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, nós vemos, meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus nessa tarde, que quando nós colocamos esta palavra no nosso coração, quando nós ouvimos esta mensagem, colocamos ela verdadeiramente na nossa meditação, nós entenderá uma coisa, que Jesus, ele veio para nos dar a vida, uma vida com abundância. Ele veio para nos tirar, aleluias, o pecado. Ele veio para nos, aleluia, libertar dos nossos fardos que estava pesado. Ele veio para tirar, aleluia, aquilo que nos fazia afastar da presença de Deus, porque os homens não tinham como chegar na presença de Deus, porque havia um muro, havia uma parede, havia um véu, aleluia, a qual era a lei. E o véu e a lei não tinha acabado ainda, porque Jesus estava na lei ainda. Jesus estava na lei, Jesus iria ser crucificado na lei. Eles teriam que condenar Jesus na lei, porque na graça eles não poderiam condenar Jesus. Jesus cumpriu tudo de maneira certíssima. Deus não fez, aleluia, nenhum erro. Se
seu filho, aleluia, ficou 33 anos no ministério na terra, fez tudo certinho, todo o protocolo foi cuidadosamente, aleluias, preenchido, aleluias, com a sua sabedoria, para que não ficasse engano, não ficasse o erro, aleluias. E nós vemos, meus amados irmãos e amigos, que quando Jesus, aleluia, foi na cruz, primeiro ele enfrentou a morte, primeiro ele enfrentou, aleluia, o julgamento, a qual eles não tinham motivo para julgar, para crucificar Jesus. Mas tudo tinha que se cumprir. Eles não achavam motivo, como eles iam condenar um homem que não tinha erro nenhum. Eles inventaram que Jesus era o demônio. Eles inventaram que Jesus estava curando no sábado. Eles inventaram que Jesus, aleluia, era um mentiroso, era hipócrita. Eles inventaram tudo para condenar Jesus, mas eles não achavam a maneira. Mas era a permissão de Deus que cumprisse. Jesus tinha que ir para a cruz. Jesus tinha que passar pelo julgamento, pelo sofrimento, para nos fazer entender uma coisa. Porque só de nós olharmos para essa mensagem de Cristo, o sofrimento de Cristo, nós entendemos uma coisa. E nós não precisamos de um milagre carnal para nós entendermos. Nós não precisamos de uma cura de uma enfermidade para nós entendermos. Porque só de nós olharmos, aleluias, para o sofrimento que Jesus enfrentou por mim e por você, nós entendemos uma coisa. Que Ele nos amou primeiro. É isso que nós entendemos. E por que não? E por que não, aleluias, amar a Ele também? Aleluias. Jesus, aleluia, Ele foi na cruz e com braços abertos Ele abraçou o mundo inteiro, como fosse cumprir aquela mensagem que aquela mulher disse aqui no final dessa mensagem. Ela disse assim, e dizia a mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. E de braços abertos na cruz, Ele abraçou o mundo inteiro, até aqueles dois ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda, Ele o abraçou. Um não aceitou, um disse para ele, tu não és o rei dos judeus, tu não és o filho de Deus, desça da cruz, salva-te e salva nós também. E o outro, olhando para ele, disse, nós merecemos estar neste lugar, porque nós pecamos, nós roubamos, e aqui nós estamos sendo crucificados porque nós fizemos por merecer. E o que este homem fez? O que esse inocente fez para ser pregado nesta cruz como um ladrão, como um de nós? E ele disse, mestre, lembra tu de mim quando estiveres na sua glória. E ele teve misericórdia daquele ladrão e disse para ele, hoje mesmo tu está comigo nos paraísos. Aleluia. Muitas das vezes Jesus abraça todos, mas nem todos querem receber o abraço de Jesus. Nem todos querem receber o abraço de Jesus. Ele veio para todos, mas nem todos querem Ele como seu Salvador. Você pensa somente no seu corpo, você acha que não vai morrer. Aleluia, às vezes o homem acha que não vai morrer, que não vai, aleluia, acabar nunca. Mas eu falo para você, o corpo se acaba, nós envelhecemos, aleluia, nós se enrugamos, nós acabamos, a nossa carne fica velha, aleluia, nossa visão fica velha, aleluia, nós acabamos, tudo se cai, aleluia, e nós acabamos no pó. Mas a nossa alma, ela não envelhece. A nossa alma é o próprio Deus que habita no nosso corpo, meu amado.
E ela chora de angústia, porque ela sabe de tudo que isso vai acontecer. Ela sabe de tudo que vai acontecer. Sua alma, minha alma chora quando nós estamos, aleluia, afastados de Cristo. Quando não recebemos Ele como o Salvador da nossa alma, ela chora angustiada. Mas Jesus, aleluia, Ele ainda está de braços abertos. E quando Jesus foi ali, deu seu último brando na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aquela parede foi quebrada, aquela parede foi derribada. Aleluia, ali se acabou a lei, ali se acabou a lei, e ali começou a graça. Ali estava começando a graça. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Se nós crermos que Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, nós recebemos a nossa salvação. Nossa vida é muito curta nessa terra. Como eu disse aqui, nós envelhecemos e acabamos. Nós iremos dessa terra, não adianta, não tem rico, nem tem pobre, todos irão partir, todos irão morrer, não adianta. Mas a nossa alma, aleluias, ela tem um destino. A nossa alma, ela tem um destino. Não adianta você dizer que não, porque tem. Não adianta você, aleluia, não acreditar. Queira você não acreditar. Mas nós temos, aleluia, uma alma que pertence a Deus. E Ele irá julgar. Nós morremos, iremos para o pó, a terra como o nosso corpo. Mas quando for a ressurreição, todos levantarão com um novo corpo. Aqueles que morreram ressuscitarão, porque Deus dará um corpo para eles serem julgados. O Senhor irá, aleluias, colocar massa, e você levantará da sepultura. Nós todos que morremos antes da volta de Jesus, iremos levantar da sepultura, não adianta. E todo o joelho dobrará na presença de Deus, toda língua confessará, não adianta, vai ser julgado. Diz a palavra que aquele que tiver a sua direita, aleluia, receberá a coroa da justiça. Aquele que tiver a sua direita receberá a coroa da glória, que viverá para a eternidade com Ele. E aquele que tiver a sua esquerda receberá a notícia: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Aleluias. Assim diz a palavra do Senhor. É hora de nós começarmos a meditar, porque os acontecimentos estão aí no planeta. A toda hora os acontecimentos, é muitas coisas, é muita ciência, é muita tecnologia, meus amados, e a palavra nos fala que quando isso estivesse acontecendo com muito pavor e vapor, Deus não iria permitir. Nós sabemos que está acontecendo muitas coisas, e Deus, aleluia, está, aleluia, quase na hora de dar a ordem para que seu filho venha. E eu deixo essa mensagem para você nessa tarde. Eu deixo essa mensagem para você nessa tarde. Nós estamos chegando às 4 horas da tarde. Nós estamos para terminar nossa transmissão aqui. Eu quero que você reflita. Quero que você vá deitar na sua cama nesta noite, coloque a sua cabeça no travesseiro e comece a pensar. Comece a meditar, meu amado. Porque ainda há uma chance. Ainda há oportunidade. Mas amanhã nós não sabemos. Eu deixo essa mensagem para você nessa tarde, que você venha meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu
quero deixar o último louvor nessa tarde para a nossa visão espiritual e para a nossa meditação espiritual. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence a Ele, louvado seja Deus. Vamos estar ouvindo o louvor nessa tarde, para glorificar e louvar o nome do Senhor, né, meus amados amigos e irmãos. Que é Ele, aleluia, digno de todo louvor e de toda glória, diz a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ouça esse louvor comigo aí, ó. Ofereço para você que e fica, aleluia, nessa despertação do Espírito Santo nessa tarde. Deixa Ele falar contigo, né? Porque a volta de Jesus, aleluias, ela vai acontecer. Não adianta nós querer negar que não, porque vai sim. E se nós não temos oportunidade de ver Ele vier nas nuvens, nós morreremos, né? Antes da volta dele, nós temos que estar preparados a mesma coisa. Ouça este louvor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Notícias e manchetes nos... Quanta surpresa, tristezas e pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. Um acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar. Aquele que tomou é rio de nós, desesperado põe-se a perguntar: o que aconteceu à minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na fila meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe aonde está. Os filhos não regressam para casa, o esposo desapareceu do ar. É tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. O Evangelho, de repente não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Sumiram os passageiros e quem ficou não sabe explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só estes é quem poderão falar. Porque vocês acabaram de ouvir
afirmar. Foi Cristo quem arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Maravilhas, né? O meu irmão Isaías disse para mim aqui, né? Toca meu louvor, né? Nasceram entre louvor tem anjos com você. Ô irmão Isaías, né? Agora que eu vi aqui seu comentário aí, te falar para você, né? Da próxima transmissão irei tocar o seu louvor. No nome de Jesus, tá? Vou anotar aqui para a gente estar tocando o seu louvor na próxima. Estamos terminando aqui, né? Já quase 3 horas que nós estamos aqui, né? Transmitindo no ar aqui. Nós vamos terminar agora. Mas eu agradeço a você pela participação. Irei tocar o seu louvor assim, na próxima oportunidade, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, irmão Isaías, né? A paz do Senhor para você, toda a sua família aí, uma ótima, abençoada tarde. Para todos vocês aí aqui do TikTok que me seguiram, que curtiram, que compartilharam. Grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida, a família de vocês aí. Um domingão, um restinho de domingo abençoado para vocês, para toda a família de vocês, tá? Tenho vocês aqui guardados no meu coração. Irei sempre estar orando, né? E louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Vocês aqui do Kauai também, muito obrigado pelas as curtidas, por vocês terem participado comigo, enviado presente. Grato a Deus pela vida de vocês, meus amados irmãos aqui do Kauai. Deus venha abençoar a sua vida. Uma ótima e abençoada tarde de domingo para vocês, né? Graça e paz para vocês e todas as suas famílias, né? Que Deus irá abençoar vocês grandemente nessa tarde abençoada. Irmão Isaías, muito obrigado pela sua participação. Vou anotar aqui na próxima oportunidade. Entra comigo aí que eu irei tocar o seu louvor. No nome de Jesus, tá? No nome de Jesus, irei tocar o seu louvor na próxima oportunidade que nós entrarmos aqui no ar. Fique com Deus, gente. Boa tarde, a paz do Senhor. Uma tarde abençoada para cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima, assim se Deus nos permitir. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória na